Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos do 8º ano. Nós vimos na aula passada ângulos e triângulos, iniciamos com ângulos e vamos continuar hoje triângulos e ângulos também. Então, vamos continuar. O que nós estamos vendo aqui? Nós vamos fazer aqui uma revisão bem breve quanto à classificação dos triângulos, quanto ao quê? Olha lá, classificação quanto aos ângulos. Na aula passada, o que nós vimos? Nós fizemos uma revisão da classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Aqui nós vamos fechar como iniciamos lá na outra aula, a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Então, eu tenho ângulos menores que 90 graus, eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo maior que 90 graus. Dentro desses triângulos, eu tenho todos esses ângulos. Daí, eu posso classificá-los conforme o seu tamanho de ângulo interno a eles. Vamos ver? Eu tenho o triângulo acutângulo, eu tenho o triângulo retângulo e eu tenho o triângulo obtusângulo. Lembrando, o triângulo acutângulo é o triângulo que possui ângulos internos menores que 90 graus. O triângulo retângulo tem um ângulo interno igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo eu tenho um ângulo interno maior que 90 e menor que 180 graus. Então, nós podemos classificar os triângulos revisando quanto aos seus lados, quanto aos seus ângulos. Vamos continuar? Então, um quiz para a gente poder relembrar. Em um triângulo acutângulo, todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Responda e represente em forma de desenho. Então, se você acha que ele tem todos os seus ângulos menores que 90 graus, você vai responder sim e vai fazer um desenho. Se você acha que não, você vai responder não e vai representar em desenho. Uma dica para vocês resolverem antes. Peguem a régua, voltem lá, vejam o que é um triângulo com os seus lados iguais ou seus lados diferentes. Vejam a classificação quanto aos seus ângulos, que é o que nós estamos pedindo aqui. Peguem lá uma régua, um transferidor, veja quando ele é menor que 90 graus, maior que 90 graus ou igual a 90 graus e faça o desenho ao lado. Eu vou dar um tempo para vocês. Olha lá,
Qual foi a resposta que vocês fizeram? Que sim. Então, o triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos menores que 90 graus. Ele tem os ângulos que são agudos. Lembram das outras aulas que um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus? Então, eu fui lá, fiz um desenho de um triângulo que ele não é nem de 90 graus e nem maior, que seria então o obtusângulo. Eu quero o acutângulo, agudo, acutângulo, agudo, ou seja, todos os seus ângulos menores que 90 graus. Joia? Na dúvida, voltem no primeiro slide, que é o primeiro triângulo que estava aqui do meu lado esquerdo. Continuando. Os triângulos podem ser classificados quanto aos seus ângulos internos da seguinte maneira: triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo redondo. Verdade ou falso? Vou dar um tempo para vocês me responderem. Então, gente, olha lá, uma pegada aqui, né? Porque ele pode ser classificado como um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo, não triângulo redondo. Então, quando eu falar para vocês, mais uma vez, sobre classificação de triângulos quanto aos seus ângulos, cuidado, leiam, façam interpretação até o final. Veja, matemática não anda sozinha, ela anda com português, anda com todas as outras disciplinas. Então, se eu estou falando aqui, eu tenho um texto e eu preciso, não é só resolver conta, eu preciso fazer uma interpretação do que está sendo pedido. Então, muitas vezes tem o quê? Alguma coisa aqui que me faz pegar, que chama-se pegadinha, e eu acabo errando. Então, a resposta vai ser não. Vejam bem, vejam e leiam bem, prestando atenção, fazendo a interpretação. Vamos continuar? Olha lá, aqui começa a aparecer algo novo. Ao traçarmos uma reta R paralela à reta que contém o lado BC, olha meu lado BC, passando por A, olha meu ângulo A, essa paralela formará com os lados AB e AC, AB e AC,
dois ângulos cujas medidas indicaremos por M e N, respectivamente. Então, veja, antes de eu dar continuidade, eu vou pegar e lembrar para vocês, umas 3 aulas atrás, sobre o conceito de triângulo, né? O que existe para que haja um triângulo? Eu preciso de lados, eu preciso do vértice, eu preciso dos ângulos internos. Lembra que eu falei isso em algumas aulas? Então, eu estou falando de lados, eu estou falando de paralela, eu estou falando do quê? Olha aqui, vamos reler isso daqui. Ao traçarmos uma reta, então uma reta paralela ao lado BC, então eu preciso saber lado BC, aonde? Que passe por A. Então, ao passar essa paralela, né, essa reta paralela ao lado BC, eu vou ter outros ângulos, mas outros ângulos que não estão dentro do triângulo, são ângulos externos. Então, eu estou determinando ele por M e N, respectivamente. Então, vejam, eu tenho o ângulo A, né, que é interno ao ponto aqui, ao vértice A. Eu tenho o ângulo interno B, que é do vértice B, e o ângulo C, que é a medida do vértice C. Então, por isso que nós temos que estar familiarizados com esses termos. Lado, medida, vértice, ângulo interno, e agora está surgindo algo novo, que é o ângulo externo. Mas vocês vão ver que não é bem novo assim, porque nós já trabalhamos com ângulos opostos pelo vértice, ângulos suplementares, ângulos complementares, e isso tudo nós vamos retornar aqui. Beleza? Vamos continuar? Então, como é que vai ficar o nosso desenho após eu passar e traçar essa paralela? Olha lá, além dos ângulos internos, um polígono, né, que é o caso do triângulo, qualquer outro, como o triângulo, possui ângulos externos. Então, a partir do momento que eu traço uma paralela, eu vou ter outros ângulos que estão fora daquele triângulo que nós estamos agora falando de triângulo, tá? Os ângulos externos são aqueles formados por dois lados do polígono e pelo prolongamento de um consecutivamente a ele. Ou seja, olhem aqui o desenho. Eu tenho o meu triângulo ABC, eu tracei a reta paralela ao lado BC e junto a ela eu formei nessa reta, com relação ao vértice A, dois ângulos externos ao ângulo A. Eu achei o ângulo M e o ângulo N. Então, se eu olhar só aqui, eu vou conseguir me recordar lá atrás dos ângulos suplementares, né? Que são igual a 180 graus, certo? Então, o que eu preciso saber aqui? Que o lado aqui, o ângulo M, mais o ângulo A, o ângulo externo M, mais o ângulo interno A, mais o ângulo externo N, tudo isso aqui vai ser igual a 180 graus. A soma desses ângulos vão ser igual a 180 graus, que é a mesma soma dos ângulos internos de um triângulo, para a existência do triângulo. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C também vai ser igual a 180 graus. Então, gente, o que eu preciso saber aqui? A partir do momento que eu traço uma reta paralela a qualquer um desses vértices, pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, eu vou ter outros ângulos externos, ou seja, fora do triângulo. Então, a soma desses ângulos junto com o ângulo interno ao vértice do triângulo ao qual eu estou trabalhando vai ser igual a 180 graus. Isso nós vamos voltar, nós vamos falar, nós vamos fazer exercícios, não vai ser difícil da gente poder aprender, beleza? Vamos continuar? Então, um desafio aqui para vocês. Considerando o triângulo, determine quais são os ângulos internos e quais os ângulos externos. Eu vou dar um tempo para vocês olharem. Olhem o triângulo.
Veja, eu tenho ângulos internos e eu tenho aqui ângulos externos. Eu fiz o prolongamento de todos os lados aqui, ó. Já é diferente do outro triângulo no exercício, na apresentação anterior. Eu fiz prolongamentos em todos os lados do triângulo. Veja, eu já estou falando em lado de novo, né, porque é uma característica do triângulo que nós vimos em outras aulas. Eu estou falando em vértice, eu estou falando em ângulos internos e agora também em ângulos externos. Então, eu nunca vou esquecer o que eu já estudei, eu sempre vou dar continuidade àquilo que eu já vi. Então, eu tenho o triângulo ABC, eu quero que vocês façam o desenho e escrevam ali ao lado quem é o ângulo interno e quem são os ângulos externos. Joia? Vou dar um tempo para vocês. Então, como é que ficou a nossa resolução? O que foi pedido? Considerando o triângulo, determine quais são os ângulos internos e quais são os ângulos externos. Isso daí ficou fácil, né? Vocês copiaram, analisaram os ângulos internos do triângulo. Eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, e os ângulos externos é aquele que está a partir do prolongamento do seu lado, que aqui nesse desenho eu tenho o ângulo Z, que é a continuação do ângulo A, eu tenho o ângulo Y, que é a continuação do ângulo B, e eu tenho o ângulo X, que é a continuação do ângulo C. Vejam que, a partir disso, já olhando, eu posso ter uma ideia do que virá aí pela frente. Eu só vou dar uma dica. Lembram dos ângulos suplementares? Que a soma deles dá 180 graus? Então, se eu só olhar para esses dois ângulos aqui, eu não tenho um ângulo de 180 graus, isso daí vai me dar uma dica do que nós vamos dar continuidade. Então, vamos lá.
Para o triângulo, existe uma relação entre a medida do ângulo externo e as medidas dos ângulos internos a ele. Vamos observar, vamos olhar bem esse desenho. Olha lá, eu tenho um triângulo ABC, eu tenho o ângulo interno ABC e eu tenho o ângulo externo X. Aquilo que eu acabei de falar anterior a esse slide, que a soma dos dois me lembra que o ângulo suplementar. Joia! Então eu sei que C mais X, ou seja, o ângulo interno vizinho ao ângulo externo dele, vai me dar quanto? 180 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. Olha aí, olha essa relação, a primeira relação, tá? Então a soma dos ângulos internos, a gente já vem falando desde o início, 180 graus. A soma do ângulo interno com o seu externo, vizinho a ele, é igual a 180 graus. Vamos continuar? Em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então veja, primeiro a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. A soma do ângulo interno com o seu vizinho externo é igual a 180 graus. E o que ele está falando aqui? Que a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, não vizinhos ao ângulo externo, é igual a quê? A ele. Então, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, vai ter o quê? O resultado do meu ângulo externo, que é o X. Então, vamos pôr isso em prática. Ah, mas eu achei complicado. Não, veja. 3 coisas importantes que a gente precisa tirar daqui. Primeiro, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Segundo, a soma do ângulo interno com o seu vizinho, ou seja, aquele que está do ladinho, é igual a 180 graus. E a outra é que a soma dos dois outros ângulos que não são parceiro desse ângulo, que não são vizinhos, ou seja, eles não são adjacentes, é igual ao valor dele. Então, se a soma desses dois aqui vai dar 120 graus, o valor desse cara aqui, que está do lado de fora do triângulo, é 120 graus. Joia? Então, é isso que vocês precisam tirar nesse sentido dessa, digamos, classificação com relação, ou relação com relação, de novo, aos ângulos internos e externos de um triângulo. Vamos continuar. Olha lá meu primeiro desafio. Qual o valor do ângulo interno adjacente ao ângulo externo, ou seja, vizinho ao ângulo externo, de 116 graus no triângulo? Então, eu quero saber quem? O valor do que falta aqui desse ângulo interno, né? O ângulo interno adjacente ao ângulo externo. Então, quanto que vale? Né? Eu não sei o valor desses outros dois. Quanto que vale esse daqui? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem o desenho, voltarem no exercício anterior e resolver. É bem fácil. Vamos lá?
Então, gente, como é que vai ficar isso daqui? Sossegado de resolver, né? Se eu tivesse os valores de A, eu faria o quê? Somaria e daria esse resultado 116, mas eu não tenho. Então, vamos pensar lá nas primeiras aulas sobre ângulos suplementares, ou então, vamos olhar o que acabamos de falar, que o ângulo externo mais o ângulo interno adjacente, ou seja, o ângulo vizinho a ele, se eu continuar aqui, ó, esse outro ângulo é igual a 180 graus. Então, muita gente já fez de cabeça, fez 180 menos 116. É o que eu vou fazer agora no quadro. Me acompanha. Eu vou pegar 180 menos o 116. 6 para 10, 4. 7, 1, 6. Esse menos esse, 0. Olha lá. Então, qual vai ser o valor do meu ângulo? Qual vai ser o valor do meu ângulo interno? 64 graus. Joia? Então, a soma dos dois tem que dar 180 graus. 64 mais 116, se eu fizer a conta inversa, 6 e 4, 10, 6, 7, 8, 180 graus. Esse vai ser o meu resultado. Então, deu certo. Então, eu fiz e consegui comprovar que a soma do meu ângulo externo com o meu vizinho adjacente vai ser igual a 180 graus. Vamos continuar? Olha lá. Com o mesmo triângulo, consigo determinar o valor dos outros ângulos internos? Então, o que eu quero saber aqui? Se um ângulo é igual a 64 graus, os outros serão o quê? Vejam, como o desenho está me determinando que um ângulo interno é igual a A e o outro é igual a A, o que eu preciso fazer? Se esse é igual a 64, esses outros dois são iguais, então eu tenho que fazer o quê? 64 para chegar no 180 vai dar quanto? 116. Então, a soma desses dois aqui vai ser igual a 116. Eu vou pegar o 116 e vou dividir por 2. Quanto que vai dar isso? Vamos lá? 116. 116 divididos por 2 vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. 1, 6, 8. 82, 58. 58 é o valor do quê? De cada ângulo. Então, se eu pegar 58 mais 58, vai dar 116. Vamos lá? Então, 58 mais 58, 8 mais 8, 16. 5, 10, 11. 116. Então, vamos lá um pouco mais com calma. Tudo que nós vimos agora, a soma do externo com o interno tem que dar 180. Então, se esse é 16, vou voltar lá, 180 menos 116 é 64. Beleza, 64. Já sei também que para chegar no 116 eu posso somar os dois. Então, o que eu faço? O que eu fiz aqui? Eu peguei o 116, que é o ângulo externo, dividi por 2, que deu 58. Se deu 58, eu tenho o valor de cada ângulo. Cada ângulo mede 58 graus. Joia? Vamos continuar? Ao visualizarmos um triângulo, podemos classificá-lo como sendo um triângulo. Olha lá, ele é um triângulo retângulo ou é um triângulo acutângulo? Eu tenho um triângulo, vocês vão copiar no caderno, com o ângulo A 80 graus, o ângulo do vértice B 60 graus e o ângulo do vértice C 40 graus. Eu vou copiar e vou olhar, eu vou rever quais são os nomes dados à classificação aos triângulos conforme o seu ângulo. Vou dar um tempo para vocês copiarem e resolverem.
Olha lá. Se eu voltei, eu não preciso pensar muito aqui, né, gente? O triângulo retângulo, ele precisa ter o quê? Um ângulo de 90 graus. Eu não tenho ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho ângulo de 80, eu tenho ângulo de 60 e eu tenho um ângulo de 40. Então, se não for uma pegada, que não é, porque não existe outro item, ele é um ângulo acutângulo, certo? Então, agudo, né? São ângulos menores que 90 graus. Se todos os ângulos são menores que 90 graus, ele não pode ser retângulo, ele é um triângulo acutângulo. Vamos continuar? Olha lá, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus? Vou dar um tempo para vocês me resolverem. Vejam que eu estou falando isso já desde o início da aula, já desde a outra aula e revisando. Será que é ou não é? Vamos lá? Então, qual que vai ser a resposta? Sim, porque se ele for maior que 180 graus, ele não vai fechar, né? E se ele for igual a 180 graus, vai ser o quê? Um ângulo raso. Então, não tem como formar um triângulo. A resposta é sim. Vamos lá. A medida dos ângulos externos de qualquer triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Eu vou dar agora um tempo para vocês resolverem. Lembrem que adjacente é aquele vizinho ao ângulo. Não adjacente, eu posso dizer que é aqueles opostos ao ângulo externo. Beleza? Vamos fazer? Então, é o que nós estamos falando até agora, né? Basicamente o conteúdo da aula de hoje. A resposta vai ser sim. Olha lá, a medida dos ângulos externos de um ângulo, do triângulo qualquer, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Ou seja, que não são vizinhos, eles são opostos. Então a resposta é sim. Foi inclusive um dos exercícios que nós fizemos. Vamos continuar? Olha lá outro desafio. Conforme o triângulo, podemos dizer que é um triângulo obtusângulo?
Olha o desenho. Qual a medida do ângulo externo adjacente ao ângulo interno de medida de 110 graus? São dois exercícios bem legal para você poder colocar e fixar o que nós estávamos fazendo até agora, tá? Vamos lá. Copia o desenho, copia o enunciado, vamos colocar a cabeça aí. Não precisa muita coisa e aqui nesses dois exercícios eu consigo fazer um resumo bem legal do que a gente está trabalhando até agora. Podem fazer. Então, gente, olha lá o desenho. Primeira resposta, conforme o triângulo, podemos dizer que é um triângulo obtusângulo? Legal, né? Olha lá o ângulo dele, M aqui, é igual a 110 graus. Se é igual a 110 graus, o ângulo é maior que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtusângulo. Então, a primeira resposta, sim. A segunda, qual a medida do ângulo externo não adjacente ao ângulo interno de medida 110 graus? Ó, qual a medida do ângulo externo adjacente ao ângulo interno de medida 110 graus, tá? Então, na primeira vez eu falei que ele não era, mas ele é adjacente, ele é vizinho ao ângulo de 110 graus. Então, se ele é vizinho ao ângulo de 10 graus, por isso que a gente tem que prestar bem atenção no enunciado, tá? Então, ele está ao lado do ângulo de 110 graus, é a continuação aqui da reta PM, né? Então, qual que é o valor dele? Lembra que nós fizemos um exercício? A soma do ângulo interno com o seu externo adjacente ou com o seu externo vizinho igual a 180 graus. Então, 110 para chegar no 180 vai dar quanto? 70 graus. Então, o valor da resposta M do ângulo externo
adjacente ao ângulo de 110 graus é igual a 70 graus. Joia? Vamos continuar? Olha lá, outro desafio. Se o triângulo for classificado como equilátero, olha lá, vamos recordar, equilátero, já vou pensando, né, os três lados iguais. Podemos determinar o valor de x, qual seria? Olha aqui, ó. Ao determinar o valor de x, podemos saber o valor do ângulo externo adjacente ao ângulo C? Mas, prof, você está falando de lado e agora ângulo. Então, vamos pensar para resolver. Vou dar um tempo. Copiem o desenho primeiro. Olha, pega a régua. Triângulo equilátero são todos os lados iguais. Se são todos os lados iguais, os ângulos são iguais. Então, aí está uma dica para você resolver. E está outra dica para você achar o ângulo externo adjacente a ele. Joia? Vamos fazer? Aí, ó, vejam, nós falamos do triângulo equilátero, então, beleza, né? O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, então, teoricamente, ele tem os três ângulos iguais. Então, eu posso dizer que o ângulo x vale quanto? Se o ângulo aqui do vértice B igual a 60, o ângulo x também será 60 e o outro ângulo aqui do vértice C será 60. A primeira resposta já está lá. A segunda, ao determinar o valor de x, podemos saber o valor do ângulo externo? Joia! Então, se o ângulo interno dele é igual a 60 graus, o seu vizinho externo, o seu adjacente externo, a soma dos dois vai dar 180 graus. Então, se esse cara aqui dentro, aqui do ângulo do vértice C igual a 60, o que está do lado de fora, juntinho dele, que é o seu suplemento, é igual a quanto? 60 para 180,
120 graus. Esta é a nossa resposta do número 2. Joia? Vamos continuar? Olha lá. Está correta a classificação dos triângulos quanto à medida dos seus lados? De novo, batendo, vejam que o exercício anterior eu precisava lembrar da classificação do triângulo equilátero, né? Então, se eu não lembro, eu não consigo resolver o exercício, e é um exercício fácil de resolver. Então, aqui, sim ou não? Triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Vamos copiar, vamos fazer aí legal, bonitinho e vamos resolver. Vou dar um tempo. Olha lá, gente, vejam bem, olha o que eu falei antes de dar para vocês as respostas. Por isso que é bom a gente prestar atenção. Eu poderia ter feito uma pegadinha como eu fiz, tá? Eu coloquei classificar o triângulo quanto aos seus lados, mas aqui ele está sendo classificado quanto aos seus ângulos. Então eu poderia ter colocado e vocês teriam respondido errado, seria não. Mas eu estou trabalhando aqui nesse exercício quanto aos seus ângulos. Então está correto eu afirmar que esse é um triângulo acutângulo, esse é retângulo e esse é obtusângulo? Está correto. Por quê? O acutângulo me lembra o agudo, né? Então, ângulos menores que 90 graus. O retângulo, eu tenho um ângulo reto, correto. E o obtusângulo, eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Então, a minha resposta é sim. Lembrando que é para classificação quanto ao ângulo. Joia? Então, gente, hoje nós vimos a classificação, fizemos uma revisão, bons estudos e até a próxima aula.